Olá pessoal, eu sou o Jean e vamos dar continuidade ao conteúdo da estrutura de armazenamento. E antes de entrar nesses componentes aí, né, eu quero que vocês enxerguem o percurso completo. Uma unidade de armazenagem funciona bem quando estrutura, conservação, movimentação e manutenção trabalham de maneira conjunta, né? Então, pessoal, ao longo da aula nós vamos percorrer essas etapas até chegar na decisão técnica, né? E uma pergunta vai acompanhar nesse caminho, né? Como preservar o produto com segurança e eficiência ao longo do tempo. Vamos começar olhando para o silo como um sistema, né? Nós temos a massa de grão, a estrutura que precisa suportar essa massa, né? E temos a fundação que transfere esse peso ao terreno. Mas a segurança tem dois lados, né? Não basta o silo permanecer em pé, precisamos conservar os grãos adequadamente. Então vamos começar entendendo o caminho que todo esse peso percorre. Quando o silo é carregado, nós temos o peso da estrutura, a massa de grão e também temos ainda algumas ações externas. A fundação recebe essa carga, né, e as distribui no terreno. Então, pessoal, ela não é simplesmente a base do silo, é o elemento que garante a interação com o solo. Mas o que acontece quando essa distribuição não ocorre da maneira uniforme, né? Por exemplo, um pequeno assentamento não significa necessariamente uma falha, né, estrutural. O problema é quando diferentes regiões da fundação se deslocam de forma desigual. E esse assentamento diferencial pode provocar inclinações, deformações e trincas. E há ainda água presente no terreno, né, que aí exige da gente uma impermeabilização. Guardem isso. Ó. A umidade vem do solo. Depois veremos a umidade dentro da massa armazenada. Suponha que o silo esteja estruturalmente estável. Isso garante a conservação dos grãos? Não necessariamente. Como já vimos, né, mesmo após a colheita, o grão continua respirando e produzindo calor. E diferenças de temperatura na massa podem favorecer a movimentação de umidade, a condensação e, como consequência, a deterioração. Então mudamos de problema, né, da estabilidade da estrutura para a estabilidade da massa armazenada. E uma das respostas é a aeração. Vamos falar bastante sobre a aeração durante o nosso curso. Fazemos o ar atravessar pela massa para controlar o calor e uniformizar a temperatura. Lembre da secagem? Também utilizamos o ar, mas com outro objetivo. Na secagem a gente quer retirar a água e na aeração a gente quer controlar a temperatura, né? Fazer um controle térmico. Por isso, mesmo um grão seco pode precisar de aeração, mas basta instalar um ventilador? O que vocês acham? Não basta movimentar o ar, né? Ele precisa alcançar adequadamente a massa armazenada. Por isso que temos diferentes configurações como a movimentação, a aeração radial, a aeração longitudinal e a difusa, né? Então os sensores mostram o que acontece com a temperatura e a umidade e permite aquela lógica que a gente já viu, né? Medir para interpretar e interpretar para decidir. E agora nós juntamos as duas partes, né? Por fora temos as cargas que precisam chegar ao solo com segurança. E por dentro temos os grãos produzindo calor e exigindo um controle de aeração. São problemas diferentes, né, mas com a mesma finalidade, que é fazer a conservação segura. Só que os grãos também precisam circular pela unidade. Então surge aí a próxima questão, que é como movimentar esse grão sem comprometer a qualidade. Então, pessoal, depois de garantir a estabilidade e a conservação, precisamos movimentar os grãos dentro da unidade. E transportar bem não significa apenas movimentar grandes quantidades de grão, né, de maneira rápida, né? Não é movimentar grandes volumes rapidamente. Nós precisamos considerar o percurso, né, e a capacidade do sistema e a integridade do produto. Então surge aí uma nova questão: como transportar com eficiência sem comprometer a qualidade? Para isso, né, diferentes trajetos exigem diferentes soluções. E aí não existe um equipamento ideal para todo o percurso, né? Então, para a gente elevar os grãos, temos o elevador de canecas, e em trajetos curtos, horizontais e também inclinados. A gente tem a rosca, que é para grandes volumes e grandes distâncias, né? E temos a correia. Uma escolha depende da geometria, né? A distância e também da capacidade, mas falta um critério importante. O que acontece com o grão durante o transporte? Olha só, durante a movimentação, a gente tem quedas, tem impactos, tem os atritos, né, que provocam as quebras e as fissuras. E isso deixa os grãos mais vulneráveis à deterioração, né? Então, por isso, a eficiência não significa apenas transportar rápido ou em grande quantidade, né? O produto que projetamos no silo também precisa ser protegido durante o percurso.
Então nós podemos comparar os equipamentos considerando também quanto preservam a integridade dos grãos. E agora nós podemos organizar a nossa decisão, né? O elevador atende transporte vertical, a rosca ou pequenos percursos, né? E a correia maiores distâncias com movimentações mais suaves, né? Mas escolher não é apenas comparar os equipamentos, né? Nós precisamos combinar o trajeto, precisamos olhar a capacidade, o tipo de grão também é muito importante da gente entender, né? Os danos que esse grão pode sofrer, né? E essa mesma lógica de decisão também vale para a nossa estrutura. Quando comparamos o aço galvanizado, o alumínio e o concreto armado, a pergunta não é simplesmente qual é o melhor. O aço combina resistência e montagem rápida. O alumínio combina leveza e resistência à corrosão. E o concreto combina robustez e estabilidade térmica. Então, cada material apresenta suas vantagens e suas limitações. E na armazenagem, um critério merece atenção especial. Como esses materiais respondem à troca de calor? Lembrem lá da aula 1, quando a gente estudou a transferência de calor? Então, agora nós vemos esse conceito aplicado aqui nessa estrutura. Ó. O aço e o alumínio apresentam maior condutividade térmica, favorecendo trocas mais rápidas com o ambiente, né? Já o concreto responde mais lentamente às variações externas. Né? E isso não torna um material melhor ou outro, né? Mas muda como a temperatura externa influencia a massa de grão. E uma escolha construtiva muda a operação. Observe essa sequência. Ó. O material interfere na transferência de calor, que pode alterar a temperatura, né, a massa e também aumentar a necessidade de aeração. Portanto, uma escolha feita no projeto afeta a operação futura. E uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. O aço galvanizado não significa aço isolante. Né? O zinco protege contra a corrosão, mas projeto e operação estão diretamente conectados. E agora nós podemos integrar as decisões. Né? No transporte, nós avaliamos o trajeto, avaliamos a capacidade e também a integridade dos grãos, né? Quanto ele suporta de impacto. Né? Nos materiais, né, nós olhamos a resistência, o comportamento térmico, a corrosão e o custo. Em ambos, nós buscamos equilibrar o desempenho e a conservação, mas nenhuma escolha permanece perfeita. Nós temos peças que se desgastam, né? Temos os sensores que perdem a calibração, temos as estruturas que se deterioram normalmente. Né? Então, pessoal, a pergunta é como manter esse sistema funcionando adequadamente por um longo período de tempo. Olha só, até aqui nós escolhemos soluções para sustentar, para movimentar e para conservar. Mas agora entra uma nova variável que é o tempo. Né? Então, estruturas envelhecem, componentes se desgastam e sensores podem perder calibração. Então, pessoal, um sistema bem projetado não mantém seu desempenho sozinho. A questão passa a ser como identificar pequenos desvios antes que eles se transformem em falhas. Então, uma falha raramente aparece sem sinais. Né? Uma pequena trinca pode evoluir, né? Pode vir a corrosão pode comprometer a estrutura, né? E aí a gente tem um rolamento desgastado que pode levar à falha na esteira de transportadora de grão. Né? Então, até um sensor descalibrado pode induzir uma decisão errada. Né? Então, é justamente aí que entra as manutenções preventivas. Né? Então, identificar pequenos problemas antes que eles provoquem prejuízos maiores. Se queremos agir antes da falha, nós precisamos saber o que a gente precisa observar. Nas fundações, nós procuramos trincas, procuramos infiltrações, procuramos recalques. Né? Nos painéis, a gente olha o que? Corrosão, deformação. Nos equipamentos, a gente vê o que? Desgaste, vê ruído. E nos sensores, a gente vê os problemas de calibração. A inspeção transforma esses sinais em informação técnica. Né? A gente tem aí uma tabela, né, na apostila que eu vou enviar para vocês, a apostila 4, que traz depois os itens e a periodicidade de verificação. Depois vocês passam lá para dar uma olhada. E observar uma vez não basta. Né? Quando registramos cada inspeção, criamos um histórico de sistema. Então, pessoal, conseguimos comparar condições, identificar padrões de desgaste e decidir em base de tendências. Né? Observe, por exemplo, o ciclo: inspeção, registro, avaliação e intervenção. Essas variáveis, né, transformam ações isoladas em gestão e o dado sozinho não decide. Né? Nós precisamos interpretar o histórico para saber quando e quando a gente precisa intervir. Uma inspeção isolada mostra apenas aquele momento. Quando registramos cada inspeção, conseguimos enxergar como a condição evolui ao longo do tempo. O desgaste deixa de ser pontual e passa a revelar uma tendência. Né? Então, pessoal, nós podemos decidir quando intervir, e essa sequência, observar, registrar, avaliar e agir, que dá a rastreabilidade à manutenção. Mas também precisamos cuidar da higiene.
E manutenção também envolve higiene. Resíduos, poeiras, umidade pode favorecer os fungos, né? Pode favorecer os insetos, as contaminações. Se um novo lote entra sem a limpeza adequada, resíduos anteriores podem causar contaminação cruzada. Por isso, né, limpeza, higienização e controle de pragas também fazem parte da manutenção. E no final, preservar a qualidade exige cuidados dos equipamentos, cuidado das condições sanitárias que a gente precisa ter na unidade de armazenamento. A manutenção não significa agir de qualquer maneira, né? A gente tem inspeções, higienizações, intervenções, elas precisam seguir procedimentos técnicos e medidas de segurança. Normas e referências técnicas ajudam, né, a padronizar as práticas, a orientar os requisitos e também garantir a rastreabilidade. Mas atenção, ó, a norma não substitui o julgamento técnico. Ela orienta a operação para que a manutenção e a segurança não dependam de decisões improvisadas. E o ciclo de manutenção reduz a distância entre o sinal e a decisão. É o que a gente vai ver aqui, pessoal. A gente reuniu aqui tudo num ciclo. Ó. Observar, registrar, avaliar, intervir, verificar novamente. Quando esse processo é contínuo, a gente consegue identificar pequenos desvios antes que eles se tornem falhas maiores. Essa é a lógica preventiva e não esperar o problema acontecer, mas usar sinais e tendências para antecipar decisões, reduzindo riscos e contribuindo para preservar a estrutura e a qualidade dos grãos. Agora, pessoal, nós enxergamos o sistema completo. A fundação garante estabilidade. A aeração controla as condições da massa. O transporte e materiais influenciam no desempenho. E a manutenção preserva o sistema ao longo do tempo. Então, nós temos aí projeto, operação e manutenção, eles estão conectados buscando a conservação, a segurança e a eficiência. Então, como justificar tecnicamente uma escolha entre as diferentes alternativas? Então, chegamos aqui no último momento da nossa aula, né? Já vimos como sustentar, conservar, movimentar e manter. Mas precisamos transformar esse critério em decisão de engenharia. Duas soluções podem funcionar, mas não serem igualmente adequadas. A questão é justificar qual faz mais sentido para cada situação. E essa decisão começa antes de comparar alternativas. Qual problema precisamos resolver? Antes de comparar alternativas, né, a gente precisa definir o problema. Observe que nesse slide aqui, ó, a gente tem organizado 4 perguntas. O que, como, onde e sob quais limites? Essas perguntas definem produto, operação, ambiente e também definem restrições. Sem essas referências, não existe uma comparação consistente. Então, pessoal, a melhor solução não é universal, é aquela que responde melhor ao problema de engenharia que foi definido. E uma decisão só é boa quando o problema está bem definido. Como vemos aqui nessa tabela, nesse esquema, né, nós precisamos responder o que, como, onde e sob quais limites. Né? Então, sem isso, a comparação perde referência e transformam em critérios objetivos para comparar essas alternativas. Nem todo critério tem a mesma importância em qualquer situação. Em uma operação de grande volume, capacidade pode pesar mais. Mas para um produto sensível a danos, a integridade pode ser a prioridade. E então, pessoal, as alternativas não mudaram, o contexto mudou. Por isso que precisamos definir as prioridades e reconhecer os trade-offs, né, antes de comparar as soluções. E essa matriz organiza uma comparação qualitativa entre as alternativas, considerando aí capacidade, integridade, manutenção e custo. Né? Mas ela não serve simplesmente para somar pontos. A gente precisa observar que cada solução se destaca em um critério diferente. A matriz deixa essas diferenças visíveis, enquanto o julgamento técnico define quais critérios pesam mais naquele contexto e orienta a justificativa da escolha. E uma decisão técnica precisa fechar o raciocínio, definir o problema, estabelecer critérios, comparar alternativas e avaliar as consequências. Né? Então, só então fazemos aí uma decisão justificada. E para aquele contexto, uma solução atende melhor a certas prioridades, mas apresenta limitações. Esse ponto é importante, né? Escolher envolve reconhecer os trade-offs, né? As limitações. Portanto, decisão técnica não é opinião, é uma escolha sustentada por critérios e por consequências. Agora, pessoal, a decisão passa para vocês. Ó. O caso combina grande volume, clima, quente, né? Operação frequente e distância horizontal e redução de danos. A solução precisa integrar a estrutura, precisa de controle, de transporte e de manutenção. Não basta escolher os bons componentes isoladamente. Eles precisam funcionar
como um sistema integrado. Então, o objetivo não é encontrar uma resposta pronta, mas construir uma decisão de maneira técnica e justificada. E aí, já partindo para finalizar nossas aulas, né, encerrando aqui, né, nós podemos enxergar a unidade como um sistema completo. Sustentar, conservar, movimentar e manter exigem decisões diferentes, mas decisões conectadas. No final, todas precisam convergir para a conservação, segurança e eficiência. Essa é a ideia que eu quero que vocês guardem, né? A engenharia não é escolher bons componentes isoladamente, mas é fazer escolhas que funcionem bem juntas diante de um problema real. Então agora nós podemos voltar à unidade completa, né? Sustentar, conservar, garante estabilidade e qualidade. Movimentar e construir preserva fluxo e integridade. Manter assegura continuidade. E decidir exige critérios para justificar as escolhas. Então, quando tudo isso funciona junto, nós buscamos a conservação, a segurança e a eficiência. E essa é a ideia final. Uma boa solução nasce de escolhas coerentes dentro do sistema. Beleza? Então, bons estudos aí para vocês.